Olá, estudantes. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar falando sobre o romantismo. Esse romantismo ele foi um movimento cultural bastante marcado pelo sentimentalismo, subjetivismo, fuga da realidade. Ele surgiu durante o século XVIII e durante a Revolução Industrial ele se espalhou pela França, Alemanha, Inglaterra, Brasil e Portugal. Esse movimento durou quase 100 anos, em alguns países mais de 100 anos. Ele era contrário aos valores clássicos do equilíbrio, da harmonia, dos diversos tons de tons harmônicos. Ele se manifestou na literatura, pintura, escultura e música. A arte, que antes era nobre, erudita, passa a valorizar valores folclóricos e nacionais. Na literatura, o romantismo teve um marco inicial nas obras do sofrimento do jovem Werther, que era aquele moço que sofria por todo o mundo e carregava o mundo todo nas costas. Então, se inicia aí esse romantismo antes de chegar ao Brasil, com o jovem Werther, em 1774, do escritor alemão Goethe. E no Brasil, a literatura tem início com o saudoso Gonçalves Magalhães, que publicou a obra Suspiro Poéticos e Saudações, em 1836. Começa em Portugal, com a publicação poética de Camões, que todos já conhecem, escrita por Goethe. As características do romantismo: sentimentalismo, supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo, que é o oposto do objetivo, que a valorização aí é das sensações do ser humano e de liberdade de expressão, egocentrismo, o centro das atenções passa a ser o indivíduo, escapismo, desejo de evasão para escapar da realidade, idealizações, aí surgem as idealizações de uma sociedade, do amor, da mulher, oposição ao modelo clássico. Que se opunha ao modelo clássico era a valorização da arte popular e folclórica. Nacionalismo, uma forte exaltação da natureza, da pátria. Retorno ao passado, a Idade Média a ser referência para os artistas que apreciavam as tradições e fé humana. O contexto histórico do romantismo, o que acontece durante todo esse tempo? Revolução Industrial Inglesa, muitos trabalhadores vão trabalhar nas indústrias após essa revolução. Na França, o período de agitação política com a Revolução Francesa, o movimento era o foco da liberdade e igualdade. Isso marca a Revolução Francesa. Correto? Bom, e já em 1806, Napoleão Bonaparte lidera a bancada militar da Revolução, impõe o bloqueio continental que pertencia a travar a expansão econômica. Então, com a Revolução Liberal da cidade do Porto, em 1820, que exigiu o retorno da família real ao Brasil, Dom João retoma Portugal e assim a elite brasileira começa a arquitetar assim, a independência do nosso país, o que se realiza à torta e à direita aos 7 de setembro de 1822. Romantismo no Brasil. Depois dessa independência, aconteceu aí em 1822, acontece o livre controle estabelecido pela metrópole portuguesa. Então, o Brasil busca uma identidade mais brasileira, que o afastasse de alguns moldes europeus, o que não consegue, né? É notório na literatura romântica do país a presença de elementos mais brasileiros, como característica do povo, cultura, linguagem regionalista. E principais autores desse movimento. Na poesia lírica, nós temos aqui o Gonçalves Magalhães, Gonçalves Dias, Cassimiro de Abreu Alves de Azevedo, Castro Alves, Junqueira Freire, Fagundes Varela. No romance nós temos o José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu Moreninha, Manuel Antônio de Almeida, Visconde de Taunay e Bernardo Guimarães. No teatro, José de Alencar, Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, Alves de Azevedo e Martins Pena. As fases do romantismo, nós tivemos 3 gerações dessa fase. A primeira geração romântica foi nacionalista, indianista e religiosa.
Segunda geração romântica, temos o egocentrismo exacerbado e o pessimismo. Terceira geração romântica, nós temos o cunho social e libertário, que é a última geração onde vai se aproximando do realismo, acontecem as grandes mudanças. A primeira fase do romantismo, quando e como foi? 1836 a 1852. Essa primeira fase é marcada como geração nacionalista indianista, onde o índio era valorizado, a natureza, o povo brasileiro, a cultura popular, folclore, passado histórico, né? Uma das marcas mais relevantes aí é o indianismo, onde ele foi idealizado nessa primeira parte do romantismo. Além de muito além daquela serra, havia azulada no horizonte, nasceu Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha cabelos mais negros que asa de graúna. Esse é um trecho da obra de Iracema do José Maria de Medeiros, conhecido popularmente como José de Alencar. Os autores dessa primeira obra do romantismo foram o Gonçalves Magalhães, Gonçalves Dias, José de Alencar, autores que manifestam-se grande sentimento e valor ao índio, à natureza, né? A segunda fase do romantismo nós temos aí de 1853 a 1869. Diferente da primeira, focada na busca de uma realidade nacional, essa geração chama ultrarromântico ou de mal do século. O egocentrismo e o negativismo é os que predominam. É aquela fase byroniana, porque eles basearam no inglês George Gordon Byron, que também ficou conhecido por isso, nessa atitude de controle da realidade social do mundo e do país. Esses escritores mostram grande desinteresse pela vida e uma grande frustração, tédio, negativismo e surgem com a fuga da realidade e até a morte. Temos aqui no Brasil o Álvares de Azevedo. Veja bem um trecho dele: minha desgraça não é ser poeta, nem na terra do amor, nem na terra do eco. Aqui nós temos um trecho desse brasileiro que fez fez grande diferença nesse momento. Autores e obras, nós temos o Álvares de Azevedo, ele morre aos 23 anos, com o mal do século, né, de tristeza, de angústia e tudo. Teve a obra dos Liras dos 20 anos, Noite na Taverna, temos Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela. Nós temos aqui também a terceira fase do modernismo, do romantismo, me perdoem. A terceira fase é chamada de geração condoreira, porque está relacionada àquela ave côndor, que voa às alturas e anda sempre solitária, buscando o melhor, buscando assim o equilíbrio, né? A terceira fase já começa a equilibrar, porque já se aproxima do realismo. Os escritores foram baseados no tópico de Victor Hugo, também conhecido como geração Huogana, porque esses autores dessa fase se baseavam no Victor Hugo. E também temos essa última parte que apresenta uma visão idealizada do mundo. Temas como escravidão e opressão são os mais abordados pelo poeta. Castro Alves escreve o poeta dos escravos. Ele foi considerado o poeta dos escravos, foi a principal figura do momento, cuja poesia esteve voltada para os problemas humanos. Então, nota-se que nessa obra Navio Negreiro já há mais um momento no romantismo, de preocupação com o ser, com o social em si, né? E aí nós temos o Castro Alves como destaque, né, com Navio Negreiro, Tobias Barreto, Souza Andrade, que marca esse momento tão importante de transição, que logo em seguida chegaremos ao realismo. Temos aqui o romantismo na Europa, que o marco inicial, como foi dito no início, né, marcou com o jovem Werther, com o poeta Goethe. Na Inglaterra, o sentimentalismo expresso na obra de Lord Byron, que muitos nossos poetas se basearam nele. Na França, destacou-se o Victor Hugo. E em Portugal, as principais obras são Camões, de Almeida Garré, e Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Então é isso aí, meninos. Eu espero que eu tenha ajudado em uma boa tarefa. Tenham bons estudos e qualquer dúvida me chame aqui, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.